Bom dia, tudo bem, gente? Prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês para discutir assim, um tema super importante, que é o tema das cidades inteligentes e aqui o futuro inclusivo, democrático e sustentável da cidade de São João Nepomuceno. Então, nós tivemos aqui grandes momentos de debate, eu sei que com baixa participação muitas vezes, mas da nossa parte, né, fizemos grandes debates também com a Paula e com a Ilusa também, né? Algumas pessoas tiveram uma participação muito expressiva e eu fico muito feliz de ver hoje, né, aqui esse espaço cheio e tenho certeza que a gente vai ter muito o que discutir. Ficou para mim uma parte que é de falar um pouco sobre cidades inteligentes e trazer algumas inspirações, trazer um pouco do que tem sido feito em outros municípios grandes e também municípios pequenos aqui de Minas Gerais. Pode passar, Ju. Então, a primeira pergunta é: o que são cidades inteligentes? Basicamente, às vezes a gente pensa que cidade inteligente tem muito a ver com tecnologia, tem também, mas não é só ter rede 5G, não é só ter Wi-Fi, né? Cidades inteligentes, elas vão integrar a tecnologia, mas com desenvolvimento sustentável, com justiça social, com participação cidadã. Então, é o uso de tecnologia, de informação, de comunicação, mas focando principalmente em inclusão, participação e desenvolvimento social. E aí nós temos os nossos pilares, que são exatamente esses. O que a gente precisa muito discutir aqui hoje? Todas as decisões que nós tomarmos, se a gente quer ser mesmo, né, uma São João Nepomuceno inteligente, nós temos que tomar aqui decisões que deem acesso para todos ou que sejam inclusivas, que permitam uma participação cidadã, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, é estar participando e dando acesso para essa participação, gerar equilíbrio ambiental e equidade e direitos. Então, esses são os pilares das cidades inteligentes. E agora eu vou falar um pouquinho sobre por que construir cidades inteligentes. Por que é essa preocupação? Por que é isso que está sendo discutido na conferência, vai ser discutido na Conferência das Cidades? Porque, na verdade, até 2050, 2/3 da população mundial vai viver em cidades. E a gente vai ter que ser muito criativo. Nós vamos ter que pensar muito bem como é que isso vai funcionar para que essa vida nas cidades seja uma vida com qualidade, com equidade, né? Com sustentabilidade. Como é que a gente vai conseguir viver nas cidades e continuar respirando um ar puro, né? Continuar convivendo bem uns com os outros. Aqui, sobre Brasil, só para trazer um pouco de contexto, né? O Brasil hoje, ele monitora 5.570 municípios. Alguns municípios têm exemplos muito interessantes. Nós temos aí São José dos Campos e Pindamonhangaba com certificação ISO. E nós temos aí no ranking de 2023, Florianópolis, Curitiba e São Paulo como cidades que foram consideradas efetivamente cidades inteligentes ou que têm investido nessa questão. Mas a gente também tem algumas cidades mineiras e Minas é um exemplo de estado onde pequenas cidades têm feito a diferença. Começando aqui por Curitiba, né? Curitiba, numa avaliação internacional, ela foi considerada a cidade mais inteligente do mundo. Nós temos aí 30% de energia, da energia municipal, né, sendo fornecida por lixo, basicamente. Então, o que era um aterro sanitário foi trabalhado e 30% de energia municipal está sendo gerada por lá. Foram plantadas 409 mil árvores, está sendo feito um grande investimento em transporte elétrico e a meta é a neutralidade de carbono.
E eu acho que a lição que a gente pode retirar aí, Curitiba é uma cidade grande, né? E aí, exatamente por ser uma cidade grande, às vezes fica muito mais difícil implementar algumas coisas, e a gente pode tirar uma lição da possibilidade da gente pensar em reaproveitamento dos recursos locais. Então, é algo aqui para inspirar para nossos debates depois. Nós temos aí a cidade de Florianópolis. Florianópolis foi uma cidade que investiu efetivamente em conectividade, né? Ela é a líder de conectividade. A preocupação foi em inclusão digital via serviços públicos e um Wi-Fi para todos. Então, claro, para que você conecte, né, os serviços públicos de forma digital, as pessoas têm que ter acesso ao mundo digital. Eu acho que uma inspiração pode ser um Wi-Fi público, por exemplo, apenas, né, como ideias, nas praças de São João Nepomuceno, né, a gente pode pensar em algumas possibilidades. Próximo exemplo que a gente tem aqui é da cidade de Niterói. Olha que coisa interessante. Niterói construiu alguns jardins filtrantes e tem um investimento muito grande em participação comunitária para trabalhar nesses projetos. Então aí está o Parque Orla de Piratininga, que foi um prêmio de cidades sustentáveis em 2023. E eu acho que a gente pode aqui, nós temos alguns rios, né? Nós temos um rio passando aqui, pensar nessa revitalização com engajamento local. E aí a gente tem as nossas cidades mineiras, pequenas, dá para inspirarmos, porque às vezes a gente pensa, será que a gente consegue mesmo fazer alguma coisa, né, numa cidade pequena? Olha só, tá aí São João Nepomuceno. São João Nepomuceno tem Wi-Fi público. Oi? Oh, desculpa, estou falando de São João Nepomuceno, né? É porque eu já estou prevendo isso, hein, gente, que a gente vai ter isso. Mas São João del Rei tem Wi-Fi público e, assim como Florianópolis, propõe serviços digitais, gerando maior inclusão, a partir também da disponibilização da tecnologia. E um outro projeto de São João é a preservação da Serra de São José, lembrando que o nosso entorno aqui também pode ser pensado dessa forma, né? A partir de preservação. Eu acho que uma lição pode ser essa, né? Da gente digitalizar os serviços públicos e valorizar o patrimônio de São João Nepomuceno. A gente tem aqui São Gonçalo do Abaeté. Eles desenvolveram um projeto super interessante aí da criação de sabão ecológico usando descarte de óleo. Olha, coisa super simples, né? Uma coleta do óleo nas casas, né? Então, locais, na verdade, coleta, as pessoas levam para algum espaço e, além de tudo, isso gera renda e promoção de economia circular. Podemos pensar também em algum projeto, algum tipo de resíduo, talvez esse mesmo resíduo aqui em São João. Montes Claros trabalha com cooperativa de catadores, que é a Recicla Montes, né? Procura trabalhar também com redução de resíduos e com promoção de justiça social. Pode ser uma inspiração também para nós apoiar cooperativas locais. Então, assim, são só alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês de cidades grandes, de cidades pequenas, de coisas que são feitas, que são simples e que a gente pode estar pensando hoje aqui. Eu sei que tem muito mais e, na verdade, para se fazer algumas dessas ações, a gente precisa pensar um todo, né, que envolve mais. Então, quando a gente está falando de acesso, nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de melhores calçadas, nós estamos falando de um transporte público mais eficiente, né? Também, quando a gente está falando de sustentabilidade, claro, a gente está falando dos rios, nós estamos falando da preservação, né? do entorno. Quando nós estamos falando aqui de conectividade, né, e tudo mais, a gente depende aí de pensar a estrutura dos serviços e como é que eles podem ser feitos a partir de serviços digitais. Não são coisas tão simples quanto parecem, mas que juntos nós podemos fazer. E aí eu deixo essa pergunta, que é a pergunta para hoje, né? Como São João Nepomuceno pode ser mais inteligente, com conectividade, com participação, com sustentabilidade
e com justiça social. Então, muito obrigada, gente. Ótimo trabalho para nós hoje.